Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula de embargos à execução fiscal. Galera, na aula passada, como eu disse, nós falamos sobre ação de execução fiscal. Então, a ação de execução fiscal é quando o contribuinte, devidamente notificado pelo fisco, já esteja contra ele ali a emissão, já esteja emitido ali uma certidão da dívida ativa, o fisco, ele, com essa certidão da dívida ativa, ele ingressa com a ação de execução fiscal em face do contribuinte, tá? Então, aquela situação, ó, o fisco, a dívida por si só, ela não enseja, ela não dá essa prerrogativa para a Fazenda Pública ingressar com uma ação de execução fiscal. Então, se o contribuinte está devendo e ele não foi notificado, contra ele não há uma certidão de dívida ativa, o fisco ele não pode ingressar com ação de execução fiscal. Porque, como nós vimos na aula passada, a ação de execução fiscal, um dos documentos imprescindíveis a essa ação é a certidão de dívida ativa. Então, se não tiver a certidão de dívida ativa, não há como o fisco ingressar com a ação de execução fiscal. Mas beleza, a certidão de dívida ativa, o fisco ingressou com a ação de execução fiscal. E aí? O que vai acontecer? O que vai acontecer com esse contribuinte? O que ele poderá fazer para que essa execução seja considerada nula? Para que essa execução seja extinta? O que o contribuinte vai fazer? Ele não vai fazer nada? Não, ele tem que fazer. Ele tem que fazer. E hoje, essa ação que eu vou ensinar para vocês, hoje, o embargos, a execução, olha o nome, embargos à execução fiscal. Significa que tem uma execução fiscal em tramitação e nós vamos embargar essa execução fiscal. Olha o nome, então preste atenção no nome, embargos à execução fiscal. Então significa o quê? Que há uma ação de execução fiscal em tramitação e o contribuinte ele vai embargar essa execução fiscal. Tá? Então é isso que nós vamos estudar hoje, embargos à execução fiscal. Turma, o embargos à execução fiscal, ele também é conhecido como embargos do devedor. Ele também é conhecido como embargos do devedor. Então, embargos do devedor, ele é um nome, de certa forma, conhecido por vocês, principalmente a galera ali do processo civil, né? E como a gente já estudou e a gente já sabe, eu já falei para vocês nas aulas passadas, nas aulas anteriores, sim, o CPC, ele é aplicado de forma subsidiária no direito tributário. Isso é fato. Eu espero que vocês não tenham mais dúvidas em relação a isso. Então, o CPC, sim, ele é aplicado de forma subsidiária no direito tributário e não é diferente aqui. Não é diferente na ação de execução fiscal. Então, na aula de execução fiscal, nós vimos, sim, que há alguns artigos do processo civil que são aplicadas ali à execução fiscal. E aqui também, o embargos à execução fiscal também. O embargos à execução fiscal, nós também iremos utilizar o processo civil aqui no embargos, até porque o embargo de execução é uma peça da lei de execução fiscal. Tá? Então, a lei de execução fiscal, ela também trata dos embargos à execução, tudo bem? Também trata dos embargos à execução. Então, mas é só que o seguinte, a gente tem que observar aqui o seguinte, que esses embargos devedor, a gente também pode chamar assim de embargos devedor, a gente tem que nos ater na seguinte situação. Por mais que o nome seja ali igual, mas são institutos jurídicos diferentes, tá? O nome correto é embargos à execução ou embargos à execução fiscal. Podemos chamar de embargos devedor? Podemos, mas a gente tem que diferenciar uma coisa, que o embargos devedor aqui no direito tributário, ele é diferente do embargos do devedor lá no processo civil. A gente tem que saber diferenciar um do outro, mas podemos utilizar esse mesmo nome, não vai ter nenhum tipo de ilegalidade. Então, vamos lá. O que então é o embargos à execução fiscal? Se o fisco ele entra com uma ação de execução fiscal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar desconstituir essa ação fiscal, né? A gente vai tentar desconstituir essa ação fiscal. Vamos fazer uma analogia ali com o processo de conhecimento. Então, quando um particular ele ingressa com uma petição inicial,
O que o réu ele vai fazer? Ele vai resistir essa pretensão da inicial e vai apresentar uma defesa, que nós chamamos lá no processo civil de contestação, tá? Aqui no direito tributário, a lógica, ela também segue desta forma. Então, se o fisco, ele entra com ação de execução fiscal, que é uma petição inicial, tá? Claro, com as suas características que nós já vimos lá na aula de execução fiscal. Então, por isso que é importante que vocês assistam a aula de execução fiscal para entender quais são essas características da ação de execução fiscal. Então, se o fisco ele entra com a ação de execução fiscal, o contribuinte ele vai fazer o quê? Ele vai se defender. Ele vai também se defender dessa execução fiscal. E ele vai fazer essa defesa através de uma contestação? Não, não vai ser uma contestação. Ele vai se defender exatamente apresentando um embargos à execução fiscal. É esse o nome da peça, embargos à execução fiscal. Então, é uma defesa que o contribuinte vai se utilizar para desconstituir essa ação de execução fiscal, esse título executivo. Que título executivo é esse? A CDA. A CDA. Nós já aprendemos que a CDA é certidão de dívida ativa e é um título executivo extrajudicial. Extrajudicial. Então, a lei de execução fiscal dá essa força executiva à CDA, tá? Que é um documento imprescindível à ação de execução. Então, quando o contribuinte ele entra com embargos à execução, ele quer desconstituir essa CDA. Isso é uma coisa óbvia, porque preste atenção, isso é lógico. Se a ação de execução fiscal, ela, para que seja proposta, tem que ter ali a CDA, se a gente vai embargar essa execução fiscal, a gente vai atacar a CDA. É a CDA que eu quero atacar, de certa forma. Eu tenho que desconstituir esse título executivo. Né? Então, se a gente for analisar, a CDA é a própria petição inicial da ação de execução fiscal. Né? Então, assim, a gente já sabe que pode ser, inclusive, um documento único, a CDA ser a própria inicial ali, um documento único. Porque ela tem alguns requisitos que atendam ali à execução do contribuinte. Tá? Então, a gente vai tentar o quê? A gente vai tentar desconstituir esse título executivo. Para quê? Qual que é a finalidade da desconstituição desse título executivo? Extinguir. Extinguir o quê? A execução fiscal. Então, nós vamos extinguir a execução fiscal. Agora, um ponto importante que nós temos que mencionar é esse segundo ponto aí. A execução fiscal, o embargo à execução fiscal, perdão, ele é distribuído por dependência à execução fiscal. Nós chamamos de apenso, né? Então, a execução fiscal e os embargos tramitarão juntas, porém, em processos distintos. Tramitarão juntas, mas em processos distintos. Nós não vamos protocolar os embargos à execução fiscal no processo que está tramitando a execução fiscal. Não, nós não vamos. Nós vamos protocolar os embargos à execução fiscal num processo autônomo, num processo diferente, vai gerar um outro número processual. Nós vamos distribuir ele por dependência da execução fiscal. Então, a ação de execução fiscal, ela é a ação principal, tá? Ela é a ação principal e o embargo à execução fiscal, ele vai tramitar por dependência a esse processo principal. Então, eles vão tramitar juntos, porém, ele não será encartado dentro do processo de execução fiscal. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido essa situação. Então, vamos lá. Outro ponto importante também que nós devemos aprender sobre o embargo à execução fiscal é o que nós chamamos de garantia, tá? Na execução fiscal, nós temos que garantir o juízo. Então, é necessário a garantia do juízo. Isso é o que determina a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 1980, precisamente lá no artigo 16, parágrafo 1º. Então, lá no artigo 16, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que se porventura o juízo não seja garantido, não tem ali a oposição dos embargos. Por que não tem a oposição dos embargos? Porque faltam os requisitos. Então, para que o contribuinte ele possa opor os embargos
A execução fiscal, ele tem que garantir o juízo. Por que ele tem que garantir o juízo? Porque é um dos requisitos da oposição dos embargos à execução fiscal, tá? Então, olha só, professora, e se o contribuinte não tiver ali como garantir o juízo? E aí, se ele não tiver como garantir o juízo, a gente tem uma outra petição que nós vamos estudar, tá? Então, numa aula seguinte aí, nós vamos trabalhar com exceção de presecutividade, que é o nome dessa petição, tudo bem? É o nome dessa petição, exceção de presecutividade. Então, se o contribuinte ele não tiver como garantir o juízo, nós vamos usar essa petição com o nome de exceção de pré-executividade, que nós também temos uma aula sobre exceção de pré-executividade, vocês podem estar procurando aí, e vocês vão aprender como que essa petição funciona, que também é uma defesa do contribuinte em face da execução fiscal que ele estiver sofrendo ali, tá? Também é uma defesa do contribuinte, mas tem as suas peculiaridades. Então, assistam a aula de exceção de pré-executividade para vocês compreenderem e saberem a diferença entre o embargo de execução e a exceção de pré-executividade. Então, vamos lá. Outra informação bem importante no embargo de execução é que é uma peça de defesa em que o contribuinte pode alegar qualquer matéria útil à sua defesa. Então, ele pode alegar qualquer matéria útil à sua defesa, tá? Ele pode ali indicar todas as provas que pretende produzir, inclusive testemunhas. E aí a gente vai lembrar, sabe do quê? Do princípio da eventualidade, lá no processo de conhecimento, é a mesma coisa, tá? O réu, ele pode alegar na sua defesa qualquer matéria de direito. E aqui no direito tributário não é diferente. Ele pode alegar qualquer matéria para a sua defesa, inclusive a apresentação de testemunha. Então, tudo que ele quiser, toda matéria de direito, toda matéria útil que ele quiser utilizar na sua defesa, ele pode fazer no embargos à execução fiscal. Tudo bem? Então, ele pode apresentar no embargo de execução fiscal. E como eu disse a vocês lá no início da nossa aula, o embargo de execução fiscal, que também pode ser chamado de embargo de devedor, são institutos diferentes, em que pese a gente poder usar o mesmo nome. Eu posso, então, além de usar embargo de execução, chamar de embargo de devedor? Posso chamar de embargo de devedor, sem problemas nenhum, mas eu tenho que ter na mente, eu tenho que ter na consciência que o embargo de devedor no processo civil é diferente do embargo de devedor do direito tributário. Em que pese ainda eu utilizar de forma subsidiária o CPC, não é o mesmo instituto. Por quê? Porque eu tenho uma lei específica, que é a Lei de Execução Fiscal, que vai tratar também de procedimentos do embargo da execução fiscal, tá? E na omissão da LEF é que a gente vai utilizar o CPC. Então, vocês têm que ter muita consciência nisso. Eu posso chamar o embargo de execução fiscal de embargo de devedor? Posso, mas eu tenho que ter consciência que eu não vou utilizar a regra do processo civil. Eu vou utilizar a lei de execução fiscal. E se porventura houver uma omissão na execução fiscal, aí sim eu vou lá no CPC e vou verificar se tem algum artigo que vai suprir essa omissão da execução. Tudo bem? Aí eu vou poder utilizar no meu embargos. Mas são institutos diferentes. Então, embargo de devedor aqui, ó, na execução fiscal é diferente ao embargo de devedor aqui do Código de Processo Civil. São diferentes. Não tem como a gente tratar de forma igual, tá? Então, jamais podemos confundir o embargo da execução fiscal com o embargo do devedor lá do processo civil. Tudo bem? Jamais podemos fazer essa confusão. Outra coisa importante, e o que diferencia os embargos do devedor do processo civil e os embargos do devedor da lei de execução fiscal são os prazos. Nós vamos aprender, quando falarmos de prazos, nós vamos aprender quando é 5 dias e quando será 30 dias. Nós vamos ter essa aula daqui a pouquinho, tá? Essa parte que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas olha só, o prazo para o devedor pagar ou oferecer bens a penhoras, o prazo para o devedor pagar ou oferecer bens a penhora, no CPC são de 3 dias. Já na lei de execução fiscal, são 5 dias, tá?
Olha só, preste atenção aqui, ó. Prazo para pagar. Prazo para oferecer a penhora. Na lei de execução fiscal são 5 dias. Ok? Prazo para opor embargos. Prazo para opor embargos. No CPC são de 15 dias. Para nós aqui do direito tributário são de 30 dias. E aqui a gente já tem uma diferença. Prazo para pagar e prazo para opor os embargos. Então, nós temos aqui prazos diferentes. Então, para pagar, são 5 dias. Se o contribuinte não pagar, se o contribuinte não garantir o juízo, indicar bens à penhora, a gente tem ainda a possibilidade de opor o embargos. Então, depois desse prazo de 5 dias, é que nós vamos opor os embargos à execução fiscal. Tudo bem? E aí, quando nós fizermos ali a oposição dos embargos à execução fiscal, aí olha só o que acontece. O exequente, ou seja, o embargado, ele vai ali impugnar esses embargos. Ele vai impugnar esses embargos. E o prazo para ele impugnar esses embargos também são de 30 dias. E lá no CPC são de 15 dias. Então, nós devemos observar esses dias aqui da lei de execução fiscal e não os dias ali da CPC. Eita Deus, que agora o gaguejo aqui foi algo assim sobrenatural, né? Mas enfim, continuemos. Conseguiram compreender isso aí, turma? Espero que vocês tenham compreendidos aí. Então, olha só. Então, olha só, os prazos do CPC são diferentes dos prazos da lei de execução fiscal. Tudo bem? Então, quando o contribuinte ele é citado para se defender e ter o conhecimento de que contra ele há uma execução em andamento, uma execução fiscal em andamento, na carta de citação vai estar lá dizendo que ele tem o prazo de 5 dias para garantir o juízo, para pagar a dívida ou nomear bens à penhora. Tudo bem? E aí vai dizendo também que caso ele queira opor o embargo à execução, ele tem um prazo de 30 dias. E esse prazo de 30 dias começa a partir que finda esse prazo de 5 dias para ali fazer a oposição dos embargos. Tudo certo? Então, vamos lá. No que tange aqui, vamos falar aqui da competência agora, tá? Então, vamos falar um pouquinho da competência. O que acontece com a proposição dos embargos? Quando o contribuinte ele opõe os embargos, a gente há uma mudança no polo, Quando o fisco ele entra com ação de execução fiscal, o fisco é o polo ativo, nós chamamos de exequente. E o contribuinte está no polo passivo e nós chamamos de executado. Tudo bem? Ok. Quando nós vamos opor os embargos à execução, o polo passivo, que é o contribuinte, ele vira o polo ativo. E nós vamos chamar ele de embargante, porque é ele que está propondo o embargo à execução. Então, nós vamos chamar ele de embargante. Em contrapartida, o fisco, que era o exequente, ele vai passar a ser o embargado. Então, ele sai do polo ativo e entra no polo passivo. Então, ele vai ser chamado de embargado. Então, o embargante é o contribuinte, aquele que está se opondo à execução fiscal, e por isso ele está embargando essa execução fiscal. E o sujeito ativo, que era o fisco, ele vai passar a ser o sujeito passivo e vai ser o embargado. Ele vai ser o embargado, tá? Então, a gente há essa inversão de polos na execução fiscal. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. A gente precisa também entender qual que é a justiça adequada que vai tramitar os embargos à execução. Eu disse a vocês no início da aula, espero que vocês ainda lembrem, até porque a aula começou ainda há pouco, que serão processos diferentes, ações diferentes, mas elas vão caminhar juntas.
irão caminhar juntas, tá? Tanto é que os embargos de execução, ela vem ali por dependência à ação de execução fiscal. Então, são duas ações diferentes, mas vão caminhar juntas. Uma depende da outra. Na verdade, o embargo de execução, ele vem por dependência na ação de execução fiscal. Então, se a gente vai propor o embargo de execução fiscal, a gente tem que saber aonde que está tramitando essa ação de execução fiscal. Qual que é a vara que está tramitando? Qual que é a comarca que está tramitando essa ação de execução fiscal? Então, a gente tem que saber disso daí, tá? Então, a gente precisa saber. Então, eu vou ter que buscar informações sobre qual é a vara que está tramitando, qual é o juízo que está tramitando essa ação de execução fiscal. E nesse juízo que está tramitando a vara de execução fiscal, é que nós vamos protocolar os nossos embargos à execução fiscal. É na vara e não no processo. Nós vamos mencionar no nosso embargo o número do processo da ação de execução fiscal. Então, se a ação de execução fiscal está tramitando lá na primeira vara da Fazenda Pública, nós vamos protocolar o nosso embargo aonde? Lá na primeira vara da Fazenda Pública. E vamos mencionar o número do embargo. Mencionar o número da ação fiscal, da ação de execução fiscal. Então, nós vamos mencionar o número da ação de execução fiscal lá na nossa petição de embargos. E vamos protocolar lá na primeira vara da Fazenda Pública que está tramitando essa execução fiscal. Tudo bem? Então, é assim que funciona a questão do protocolo dos embargos. Nós primeiro precisamos identificar onde se encontra o processo de execução fiscal. Então, se o processo de execução fiscal estiver tramitando numa devida vara, nós vamos apensar os nossos embargos nessa vara que está tramitando a execução fiscal, tá? E aí, galera, a questão da competência do lugar, ela é muito fácil. Da matéria, perdão, ela é muito fácil. Se é um tributo federal que o fisco está executando, nós vamos embargar essa ação de execução fiscal em uma das varas especializadas da Justiça Federal. Né? Se é um tributo estadual, se é um tributo municipal, nós vamos protocolar os nossos embargos nas varas especializadas da Justiça Estadual. Tudo bem? Nas varas da Fazenda Pública da Justiça Estadual. Isso é óbvio, né? Porque se é um tributo estadual, muito provável que o fisco esteja executando essa ação numa vara especializada da Justiça Estadual. Se é um tributo federal, muito provável que a Fazenda Pública esteja executando, né, esse contribuinte em uma das varas especializadas da Justiça Federal. Então, isso é muito fácil, tá? É muito fácil. Beleza, então vamos lá. E qual que é o foro competente, né? Onde será ajuizada essa ação de execução fiscal? Ela será ajuizada, olha só, olha onde é que ela vai ser ajuizada. Mas primeiro, antes de eu falar para vocês, é interessante compreender que a lei de execução fiscal, ela não indica qual que é o foro competente para ajuizar a ação de execução fiscal. Nós não temos essa informação na lei de execução fiscal. Então, essa é tá? Essa é aqui, ó, das exceções que eu disse a vocês, que o CPC vai ser utilizado de forma subsidiária. Essa é uma das razões que vão ser utilizadas de forma subsidiária, dos motivos, né, que serão utilizados de forma subsidiária. Então, olha só, artigo 46, parágrafo 5º. Então, a execução fiscal ela será proposta no foro do domicílio do réu. Olha só, galera, no domicílio do réu, na residência do devedor ou no lugar aonde o executado seja encontrado. Então, a ação de execução fiscal ela vai acontecer no domicílio do réu, Tudo bem? No domicílio do réu, tá? Então, a gente vai utilizar esse artigo 46, que é o artigo do CPC, aqui na execução fiscal. Então, a gente precisa identificar o local do domicílio do contribuinte, tá? O local do domicílio do executado, pois provavelmente vai ser lá que vai estar tramitando a execução fiscal. E se é lá que está tramitando a execução fiscal, é lá que nós vamos opor os nossos embargos. Tá? É lá que nós vamos opor os nossos embargos, sabendo que é por dependência, não é dentro da execução fiscal, é um apenso. Tudo bem? É um apenso. Eu já disse, mas vou repetir de novo. Os nossos embargos, eles estão fundamentados na Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 1980.
Mas nós também temos alguns artigos pautados no Código de Processo Civil. Olha só, o que acabamos de falar aqui, que foi o artigo 46, parágrafo 5º. Olha só, a execução fiscal. Olha só, a execução fiscal, CPC. Olha só, quando a gente fala de domicílio do réu, eu não tenho a competência do foro do réu, do foro da execução, perdão, eu não tenho na LEF. A LEF não traz isso, e quem vai trazer? O CPC. Então, sim, o CPC... O embargos à execução, o embargo à execução, nós vamos encontrar tanto na LEF alguns artigos, como nós também vamos encontrar alguns artigos no processo civil. Mas olha só, galera, nós temos que destacar o seguinte, a lei de execução fiscal ela é uma lei específica. Eu tenho uma lei própria para tratar da execução fiscal. Então, em regra, será essa lei que vai ser utilizada. E aí, o CPC ele vem para subsidiar a lei de execução fiscal nas questões omissas da execução fiscal, tá? Da lei de execução fiscal. Então, sim, o CPC ele vai ser aplicado de forma subsidiária à execução fiscal, a embargos também da execução fiscal. E aí, nós temos aqui... cadê? Aqui, ó, o artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Olha só. O executado oferecerá embargos no prazo de quantos dias? 30 dias. Então, ele vai oferecer embargos, que é diferente quando ele é citado para pagar ou nomear bens à penhora. Nós já vamos ver isso daí. Então, olha só. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contados do quê? Do depósito, da juntada da prova fiança bancária e da intimação à penhora. Então, ele vai propor embargos no prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada da prova de fiança bancária ou da intimação à penhora. Então, olha só, galera, ele vai propor no prazo de 30 dias contados do depósito, da juntada da fiança e da penhora. E ele vai ser citado para fazer o depósito, a juntada da carta fiança ou da intimação, 5 dias. Então, ele vai ter 5 dias para garantir o juízo. Ele poder opor os embargos. Tudo bem? Opor os embargos. Nós vamos ver isso aí. Calma, tá? Só para vocês já começarem a saber a diferença entre o pagar, o garantir e a oposição dos embargos. Então, nós somos chamados a pagar, a garantir no prazo de 5 dias. Se não fizermos isso no prazo de 5 dias, aí vai iniciar o prazo para oposição dos embargos à execução fiscal. Tudo bem? Então, vamos lá. Outro ponto específico que nós temos que falar aqui. Há efeito suspensivo dos embargos? Então, vamos lá. Olha só. A lei de execução fiscal não fala nada sobre a suspensão dos efeitos da execução fiscal na oposição dos embargos. Então, se o contribuinte ele vai opor os embargos, não suspende a execução de forma automática, não suspende, tá? Nós não temos isso na lei de execução fiscal, mas, adivinha, lá no CPC, a gente tem o artigo 919. Lá no CPC, no artigo 919, parágrafo 1º, diz assim, ó, que pode, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo. Então, o juiz pode, caso o embargante faça o pedido de efeitos suspensivos do embargo. Só que assim, ó, presta atenção, não é o simples requerimento, o simples pedido. Não é. Então, para que o contribuinte possa pedir o efeito suspensivo, não basta apenas ele fazer o pedido de forma genérica, não. Ele tem que demonstrar, olha o que continua aqui dizendo o artigo 919, ele tem que demonstrar as concessões, os requisitos para a concessão da tutela provisória. Então, ele vai ter que analisar, ele vai ter que falar dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Tudo bem?
Então, o juiz, ele pode conceder o efeito suspensivo do embargo? Ele pode. É uma petição genérica do embargante? Não. Se for uma petição genérica, o juiz não vai acolher os efeitos suspensivos dos embargos. Não vai, tá? Não vai. Então, para que o embargante, ele queira o efeito suspensivo da ação de execução fiscal, ele vai ter que observar os requisitos da concessão da tutela provisória. E quais são esses requisitos da tutela, gente? Fumus boniuris, como a gente chama de fumaça do bom direito, e o periculum in mora, o perigo da demora. Então, exatamente. Toda tutela provisória, a gente tem que fundamentar esses dois requisitos. Perigo da demora e a fumaça do bom direito. Então, se o contribuinte ele quer que a ação de execução fiscal ela seja suspensa, os seus efeitos sejam suspensos, nós temos que fundamentar no fumus boniuris e no periculum in mora. Fazer esse pedido do efeito suspensivo. Mas isso somente basta? Não. Aí o artigo 919 continua. Nós temos que observar os requisitos da concessão da tutela provisória, mas a garantia da execução. Ou seja, sim, o contribuinte tem que garantir a execução. Ele tem que fazer ali a nomeação de bens à penhora, ele tem que fazer ali o depósito, ele tem ali que fazer a caução, né? Ele tem que fazer ali a garantia, ele tem que garantir o juízo. Ele tem que nomear bens à penhora, ele tem que fazer o depósito, né? Então, ele tem que fazer o pagamento ali, o depósito em dinheiro. Então, ele tem que fazer alguma coisa. Então, ele tem que garantir o juízo. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Há efeito suspensivo nos embargos? A resposta é automaticamente não. De forma automática, não. Por quê? Porque a lei de execução fiscal, ela não dispõe sobre esse assunto. Não dispõe. Mas o Código de Processo Civil, lá no artigo 909, diz que pode sim o juiz reconhecer, atribuir o efeito suspensivo na ação de execução fiscal, desde que seja requerido pelo embargante, tá? Mas, nesse requerimento, nessa petição, no embargo da execução fiscal, o contribuinte tem que trazer os dois requisitos da tutela, que é o fumus boniuris e a fumaça o perigo da demora. Então, a gente tem que mencionar para o juiz o perigo da demora, a fumaça do bom direito e a garantia da execução. A garantia da execução, ela é imprescindível para a oposição dos embargos, tá? Então, a gente atendendo esses requisitos, atendendo os requisitos da concessão da tutela, atendendo os requisitos da garantia em juízo, aí sim, o juiz vai analisar e vai atribuir esse efeito suspensivo, se ele perceber que todos os requisitos foram devidamente observados. Tudo bem? Então, olha só, não é regra a aplicação automática dos embargos, tá? A regra é que não existe efeitos suspensivos não existe efeito suspensivo ao embargo. Então, a regra é, não existe efeito suspensivo ao embargo. Mas pode o juiz atribuir o efeito suspensivo ao embargo? Pode, ele pode atribuir efeito suspensivo ao embargo, desde que o juízo esteja garantido, desde que haja demonstração dos requisitos da tutela, que é a comprovação da probabilidade do direito e a comprovação do perigo da demora, ou seja, a comprovação do perigo do dano que aquele contribuinte pode ter, a comprovação do risco ao resultado útil do processo. Então, ele tem que comprovar que o contribuinte, ele tem ali ele vai ter uma difícil reparação ou um dano irreparável, tá? Então, eu tenho que demonstrar esse perigo de dano, tudo bem? Belezinha, galera. Hipótese de cabimento. Vamos ver aqui. Princípio da eventualidade, como eu já disse a vocês, qualquer matéria de direito pode ser discutida. Então, a gente pode ali alegar qualquer matéria de direito. Tudo bem? Alguma violação a alguns princípios, imunidade. A gente pode opor embargos quando o contribuinte ele não faz o gerador do tributo para ele, então ele vai ali opor, sim, os embargos à execução fiscal, defeitos no lançamento, vícios na certidão da dívida ativa, as questões prejudiciais de mérito, a decadência, a prescrição, sim, ele pode opor ali os embargos à execução, é totalmente cabível, tá?
totalmente cabível. E aqui falando sobre os efeitos, mas já falamos sobre isso, mas vamos aqui só para que entre na cabecinha de vocês de forma mais clara e evidente. Vamos ler aqui então, ó. A oposição dos embargos à execução não paralisa a tramitação da execução fiscal, pois os embargos não têm efeito suspensivo. Para se conquistar esse efeito, o embargante deverá comprovar os 3 requisitos. Quais são eles? Garantia, probabilidade do direito e o perigo do dano. Logo, cabe ao embargante demonstrar e convencer o juiz da presença desses requisitos. Aí sim, se o embargante conseguir comprovar que atendeu esses requisitos, aí nós vamos ter ali o efeito suspensivo da execução fiscal, a execução vai ficar paralisada e vai tramitar ali os embargos à execução fiscal, ou seja, não pode o contribuinte, o devedor, o executado ter ali a expropriação dos seus bens. Tá? Não pode, enquanto não for julgado os embargos de execução. Então, os embargos de execução serão julgados e o processo de ação de execução fiscal vai ficar o quê? Paralisado. Por quê? Porque atendeu os requisitos da lei para a suspensão da ação de execução fiscal. Tudo bem? Agora sim, nós vamos falar do prazo e vamos compreender como que funciona o prazo do embargos à execução fiscal. Tá? O prazo. Então, olha só. Quando o fisco ele entra com a ação de execução fiscal, o devedor ou embargado ele vai ser citado. Então, vai haver ali uma citação. E nessa citação, nessa carta de citação, o embargado ele vai ser citado para quê? Ele vai ser citado para, no prazo de 5 dias, pagar a dívida acrescida de juros, multa moratória e outros encargos indicados na CDA. Isso é o que diz o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal. Então, quando o fisco ele propõe a ação de execução fiscal, o devedor ele é citado para pagar. Ele é citado para pagar no prazo de 5 dias. E ele vai pagar a dívida original? Não, ele vai pagar a dívida original mais os juros, mais a multa e mais outros encargos se houver. Tudo bem? 5 dias. Esse é o prazo para ele propor, para ele pagar, tá bom? Então, ele vai ofertar ali algumas garantias. Então, ele vai ter ali, ó, a garantia poderá ser feita por meio de oferecimento de fiança bancária, nomeação de bens à penhora ou depósito em dinheiro. Então, olha só, voltando aqui no artigo 8º. Então, no artigo 8º diz assim: o executado terá um prazo de 5 dias para pagar a dívida acrescida de juros, multa moratória e outros encargos. Então, ele vai pagar essa dívida com todos esses encargos aí legalmente permitidos. E aí, o artigo 9º diz assim, ó, que esse pagamento poderá ser uma garantia. Ou ele vai fazer o pagamento depositando em dinheiro, ou ele vai fazer esse pagamento colocando ali uma fiança bancária, ou ele vai nomear bens à penhora. Então, essa garantia pode ser o pagamento em dinheiro, a apresentação da fiança bancária ou a nomeação de bens à penhora. Artigo 9º, parágrafo 3º da LEF. Então, ele terá 5 dias para ofertar a garantia no valor integral da dívida. E o valor integral da dívida não é só o principal. É o principal, mais os juros, mais a multa e mais outros encargos que, porventura, consta ali na CDA. Então, ele vai ter que garantir o juízo desta forma. Tudo bem? Desta forma. Então, olha só, atenção 5 vezes. E aí eu peço para que vocês anotem isso no caderninho de vocês. Anotem isso no caderninho de vocês. Olha só. Primeiro, ele vai ser citado para garantir o juízo, para pagar a dívida e garantir o juízo. Tudo bem? E ele vai fazer essa garantia no prazo de quantos dias? 5.
E somente depois de oferecida a garantia é que ele vai poder entrar com embargos. Somente depois de oferecida a garantia é que ele vai entrar com embargos. Então, professora, pelo amor de Deus, o meu contribuinte, o meu cliente, o contribuinte não aceita. Ele não praticou o fato gerador. Ele não concorda com essa dívida tributária. Ele está prescrita essa dívida tributária, ele quer se defender e, enfim, ele quer ingressar, ele quer opor os embargos de execução. Mesmo assim, ele precisa garantir o juízo? Sim, mesmo assim, ele precisa garantir o juízo. Por isso que tem outra ação que a gente vai estudar, que é a exceção de pré-executividade. Porque se ele não tem condições de garantir o juízo, ou se ele tem alguma matéria que não tem dilação probatória, uma matéria já pré-constituída, pré-definida, uma matéria de direito, ele não vai opor os embargos, ele vai entrar com exceção de pré-executividade. E aí é importante que você também assista essa aula para você compreender a diferença de um e de outro. Tudo bem? Então é importante que você saiba a diferença de um e de outro. Mas se não tiver jeito da exceção de pré-executividade e a única forma é o embargo de execução, ele, mesmo que ele não concorde, ele vai ter, sim, que oferecer a garantia. Aí, depois de oferecer a garantia, é que ele vai opor os embargos. Então, depois, tá? Depois da oposição, do oferecimento da garantia, que ele vai opor os embargos. Ou seja, o prazo de 30 dias começa a contar depois de oferecida a garantia, mesmo que ele não concorde. Mesmo que ele não concorde, ele vai brigar para não oferecer essa garantia. Mas ele vai ter que oferecer a garantia. Se ele provar que ele tem razão, aí essa garantia vai ser liberada para ele. O dinheiro vai ser devolvido para ele, o bem dele que foi nomeado a penhora vai ser liberado, tá? A carta fiança que porventura ele também colocou em garantia vai ser liberada. Mas para ele entrar com embargo de execução, ele tem que garantir o juízo. Tudo bem? Esse é um dos requisitos, tá? E aí, como eu já disse, vamos aqui falar de novo, essas garantias, elas são diferentes. Então, se as garantias são diferentes, a contagem do prazo também é diferente. Então, se o contribuinte, ele fazer o depósito de dinheiro, o prazo para a oposição dos embargos são 30 dias contados do depósito. Tudo bem? Então, ele tem 5 dias para poder fazer o depósito em dinheiro, que é para ofertar a garantia. Então, o prazo dos embargos vai contar a partir do momento que ele fizer o depósito. A mesma coisa da penhora. Vai começar 30 dias após a intimação da penhora. Da carta fiança ou do seguro garantia, 30 dias contados da data da juntada dessa carta fiança, desse seguro de garantia aos autos. Aí vai começar a contar o prazo para oposição dos embargos. Mas para depositar em dinheiro, para nomear bens à penhora e para fazer ali a juntada da carta de fiança seguro garantia, indicar, né, a carta fiança seguro garantia, são 5 dias. Aí tem 5 dias para fazer isso, para garantir o juízo. E só depois da garantia do juízo é que ele vai poder propor os embargos. Tudo bem? Então, como eu disse, o depósito, a penhora e a carta fiança devem ser colacionados em juízo em 5 dias. E o valor da causa? O valor da causa é muito fácil. O valor da causa é o equivalente do valor da dívida. Da dívida principal somente? Não. Da dívida corrigida, tá? Da dívida corrigida. Então, é o equivalente ao valor da dívida devidamente corrigida, com juros, com a multa e com os encargos que porventura estiver ali na CDA. E aqui eu trago aqui um fluxograma que não vai dar para vocês analisarem tudo aqui. Eu acho que dá sim. Um fluxograma que é bem tranquilo para vocês, tá? Que é bem facinho. Olha só. Para o embargo da execução. Após garantido o juízo, são quantos dias para garantir o juízo aqui? 5 dias, tá? Então, nós temos 5 dias para garantir o juízo.
Após garantir o juízo, quantos dias tem para o contribuinte embargar? 30 dias. Se o juiz, aí vamos aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Se o juiz rejeita os embargos de forma liminar, nós vamos ingressar com embargos infringentes ou com recurso de apelação. Tá? Então, se o juiz rejeitar os embargos de forma liminar, ou a gente vai propor embargos infringentes, ou entramos com recurso de apelação. Se o juiz acolher os embargos, aqui, ó, se ele acolher os embargos, o que vai acontecer? Ele vai ter ali a suspensão da execução fiscal. Só que os embargos automaticamente suspendem a execução fiscal? Não, nós já vimos que não. Então, para que essa suspensão ela ocorra, nós temos que ter aqui 3 requisitos. A garantia, deixa eu escrever direitinho aqui, a garantia. Nós temos que o quê? Os requisitos da concessão da tutela, que são a fumaça. Opa, tá tudo doido aqui. Já deu tilt aqui. E o perigo de dano. Vão anotando aí, gente. Agora que deu erro aqui na minha mesa aqui, tá puxando aqui. Mas vamos lá. Mas vamos anotar aí. Anotem aí no caderno de vocês, tá? Vou apagar aqui para não confundir vocês, mas anotem aí no caderno de vocês. Olha só. A suspensão, ela é de forma automática? Não, não é. Então, ele vai acolher os embargos, não vai suspender a ação de execução fiscal, mas se a gente apresentar ali os 3 requisitos, aí sim nós vamos ter ali a suspensão. E que requisitos são esses? Anotem aí no caderninho de vocês. A garantia e os requisitos da tutela, que é o fumus boniuris e o periculum in mora. Pronto. Apresentando esses requisitos e convencendo o juiz desses requisitos, o juiz pode acolher os embargos e suspender a execução fiscal. E aí, suspensa a execução fiscal, nós vamos ter ali a fase instrutória, né, dos embargos de execução, e aí, por fim, nós vamos ter a sentença. E a sentença ou vai ser procedente ou vai ser improcedente. Se a sentença for julgada improcedente, acabou, extinguiu ali a execução fiscal. Agora, se a sentença for julgada improcedente, cabe ainda para o contribuinte ingressar com embargos ou com recurso de apelação. Então, cabe ali ainda o contribuinte tentar buscar uma reforma dessa sentença no duplo grau de jurisdição. Tudo bem, galera? E aí, nós finalizamos aqui a nossa aula de embargos à execução fiscal. Então, eu espero que vocês tenham compreendido como que funciona, como que tramita e quais são os procedimentos e principais requisitos para que o contribuinte possa propor a execução fiscal. E lembrando que vocês podem sim estar me seguindo lá no Instagram e mandando as suas dúvidas ou também comentando aqui nesse vídeo, perguntando. Vocês podem também trazer as dúvidas de vocês aqui nos comentários. Tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e vamos para a próxima aula e vão assistir a próxima aula, que é a aula de exceção de pré-executividade, porque daí fecha o conhecimento, vocês vão aprender as principais medidas de defesa que o contribuinte poderá utilizar contra a ação de execução fiscal. Então, não esqueçam de assistir a aula de ação de execução fiscal e também de assistir a aula de exceção de pré-executividade, tá bom? Um beijo no coração de todos e até mais!